Diário Não Oficial do Brasil. Dia 154 de 366, 2 de junho, terça-feira, ano 2. 1. O Marreco de Maringá foi denunciado na Comissão de Ética Pública da Presidência da República por um grupo de advogados e juristas que se denominam Grupo Prerrogativas. Supostamente, o ex-juiz, que sabidamente não é dado a conhecer e observar limites legais, anunciou a pretensão de atuar como advogado e consultor, além de haver tecido, abre aspas, comentários sobre a relação bilateral entre Brasil e Argentina durante entrevista a um veículo argentino. Fecha aspas, sem respeitar o período de 6 meses de quarentena após desligamento do cargo público, o que caracteriza abre aspas, apropriação privada de informações notoriamente privilegiadas. Fecha aspas. Jornal Brasil 247. É interessante notar que, concomitantemente, para possibilitar a quarentena, o Marreco continua a receber, por 6 meses, os proventos do antigo cargo. G1. 2. O ministro do STF lembra às Forças Armadas que o seu papel não é de se alinhar com as milícias, nem se transformar nelas. Abre aspas. É incompatível com a Constituição de 1988 a ideia de que as Forças Armadas podem fechar o STF ou o Congresso. O Exército não é milícia. Hashtag ditadura nunca mais. Fecha aspas. Jornal Brasil 247. Dia 153/366, 1º de junho, segunda-feira, no 2. 1. Para o fake nazi responsável pela educação, a Constituição é uma peça que transforma o país em um paraíso para esquerdistas. Direitos, só os dele, que vocifera em reuniões com os coleguinhas e silencia diante do inquérito. Afirma que o regime político brasileiro é uma estrutura montada pela esquerda, oligarcas e corruptos. Imagina, talvez que, dito dessa forma, possa tornar menos óbvio que seus esforços pelo obscurantismo e o renovado toma lá da cá do síndico atendem justamente aos interesses de oligarcas e corruptos. A equipe do síndico disfuncional, tão acostumada com as fake news, joga palavras ao vento. 2. O assessor internacional da presidência foi descoberto operando robôs no Twitter. Não chega a ser nada surpreendente, apenas a rotina da corporação, que inclui escândalos diários. As milícias que ainda ocupam o Planalto seguem sujas e impunes. Dia 152 de 366, 31 de maio, domingo, ano 2. 1. O síndico sádico se sente à vontade com seus 30%. Sobrevoa as manifestações com seu ministro da Defesa. Estimula seus seguidores a saírem com tochas e tacos de beisebol, com bandeiras neonazistas, com todos os signos racistas, supremacistas brancos. Desfila a cavalo, cumprimenta manifestantes, se aproxima, abraça, sem máscara, coloca crianças no colo. Não importa o risco alheio. Tudo igual, tudo normal, a violência e o obscurantismo de sempre. 2. As torcidas de futebol de São Paulo, com destaque para os corintianos, Gaviões da Fiel, vão às ruas na pandemia arriscar suas vidas e dar o grito de basta ao fascismo. Torcidas de outros times acompanham. O governador limpinho e cheiroso mostra sua face e mobiliza o seu braço armado para proteger os fascistas e atacar os que lutam pela democracia. 3. O vice-síndico informa que os absurdos do capitão se justificam porque ele é um tanto irritadiço. Abre aspas, é uma característica pessoal dele. Valor econômico. Dia 151 de 366, 30 de maio, sábado, ano 2. 1. Como não veio para construir, mas para destruir, o capitão se espalha na busca do que pior existe na humanidade para construir o seu apoio. Expostos à luz do dia, reagem enlouquecidos. Além de se esforçar para destruir a população do país que despreza, destrói a economia em intervenções inconsequentes e sucessivas. E destrói a imagem do país em um mar de violência, referências a crimes e a pantomimas espasmódicas. Quem quer vir a um país com imagens tão aterrorizantes e com dirigentes capazes de atos
tão repulsivos e discursos com tal grau de violência. 2. A extrema-direita brasileira, protegida pelos milicianos no Planalto e fora dele, se sentem a dona da rua. Amontoam-se em um show sinistro para ameaçar o STF. O braço armado do Estado ignora ou apoia. Estimulados pelo copo de leite, copiam uma marcha neonazista. 3. Anteontem estávamos na 6ª posição. Ontem superamos a Espanha e ocupamos um triste 5º lugar. Hoje superamos a França e já somos o 4º país com mais mortos por Covid-19 no mundo. Acelerado. Chegamos a 28.834 seres humanos mortos. Em número de casos, já somos o 2º país mais afetado. Folha de São Paulo. Por alguma funesta razão, nossos governantes eleitos entendem que essa é a hora de relaxar o isolamento social, liberar a frequência em shoppings, academias e clínicas de estéticas. Dia 150/366, 29 de maio, sexta-feira, ano 2. 1. O chorume da ditadura bebe leite e afronta. Frente às manifestações estadunidenses em resposta à violência policial que culminou no assassinato absurdo de um homem negro, algemado e indefeso, ele, que imagina viver em Miami, se afirma supremacista branco e segue impune. 2. O capitão informa em sua live que se algum ministro do Supremo desaparecer, o candidato para o lugar é o atual procurador-geral. Sinistro e escabroso. É isso, suspiros de marreco e uma fila que anda e, eventualmente, empurra. 3. O projeto de extermínio do Capitão Sinistro ultrapassa a Espanha e coloca o país na 5ª posição em número de mortos por Covid-19 no mundo. Nas últimas 24 horas e pelo 4º dia consecutivo, mais de 1.000 falecidos nos registros oficiais, atingindo um total acumulado de 27.964 pessoas mortas pela indolência supremacista branca. Dia 149 de 366, 28 de maio, quinta-feira, ano 2. 1. A rejeição ao governo aumenta, mas apenas 43% dos brasileiros consideram o governo do genocida ruim ou péssimo. Mesmo depois de revelado para os incautos das mais diversas formas o nível de violência com que são tratados e referidos pelos integrantes do governo, a aprovação dos 33% que são convictos da violência como linguagem e do cinismo como método político se mantém. Brasil 247. Parte da elite trombadinha começa a abandonar o barco. Afinal, é tudo muito explícito, rude. Tem uma parte da elite que gosta de disfarcez, de polidez, de certa sutileza no cometimento dos crimes. 2. O assassinato de um homem negro pela polícia estadunidense nos remete aos assassinatos dos homens negros no Brasil, que acontecem cotidianamente da mesma forma. Violência desmedida, um homem pedindo socorro, sufocado, e o ódio desmedido e insensível do policial. 7 minutos. Frente às câmeras, frente ao público, mais um ataque orquestrado do mundo supremacista branco. Mais um. 3. A reação, mas nunca será suficiente para tanto ódio. Dia 148/366, 27 de maio, quarta-feira, no 2. 1. O dia de hoje foi marcado pela decisão de não federalizar as investigações dos assassinatos da parlamentar Marielle Franco e de Anderson Gomes. Afasta-se o risco de uma investigação sob o controle da Bolsa Família, que moveu céus, terra e ministros para assumir o comando da delegacia e garantir informações privilegiadas sobre investigações. O nível de conflitos e desgastes decorrentes dessa determinação, aparentemente colocada no patamar das prioridades máximas, não esclarece as suas razões. A verdade é que se a Polícia do Rio é lenta e as investigações sobre interferências, uma eventual mudança na esfera de controle das operações, poderia ver o caso definitivamente desaparecer após 2 anos e 2 meses de um assassinato sem respostas.
2. No STJ, a ministra relatora do pedido da PGR de federalização das investigações sobre as mortes de Marielle e Anderson considerou que o deslocamento para a Polícia Federal traria mais atraso ao processo e destacou a gravidade do crime que chocou o país e a comunidade internacional. Parece que foi uma execução planejada por uma organização criminosa, o que configura gravíssima ofensa a direitos humanos. Declarou ainda que o Brasil deve garantir que os executores do crime sejam levados à justiça sob pena de ser responsabilizado por esses entes internacionais. 3. Chegamos a 25.598 mortes por Covid-19.